Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Eu quero falar nessa tarde sobre a cura de Deus para a desesperança. Como é o nome da sua sogra? Esperança é a última que morre. Talvez você esteja aqui com seu coração apertado, sem esperança. Talvez você esteja passando por um deserto, sem esperança em Deus, sem esperança no Brasil. Seu coração está completamente sem esperança. Você estava até com esperança de casar, mas não deu certo. Eu quero tratar desse assunto. Como é que Deus cura a gente? Como é que Deus tira a desesperança do nosso coração e enche de esperança? Amém? Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus prezados irmãos, ninguém vive sem esperança. Esse ditado que diz: a esperança é a última que morre, significa que quando morre a esperança, não tem mais solução. E talvez você esteja vivendo um período na sua vida de total ausência de esperança. A sua esperança foi destruída por um problema de saúde, a sua esperança foi destruída porque você buscou a Deus e não foi atendido, a sua esperança foi destruída porque você confiou em pessoas e teve decepções e frustrações. Não importa a causa, não importa o motivo da sua desesperança, Deus quer curar você nessa tarde. Deus quer restaurar no seu coração e na sua mente a esperança. Diz amém aí, por favor. Você crê nisso ou não? Você crê que Deus pode nos restaurar nessa tarde? Ninguém vive sem esperança. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez em Fernando de Noronha, eu conheci um caboclo lá, um ilhéu, que ele pulava, mergulhava, ficava 5 minutos debaixo d'água, sem respirar. E quando ele saía ainda gozava com a gente. Eu acho que eu não ficava 30 segundos.
Você pode até ficar 5 minutos sem respirar, mas você não pode ficar 1 segundo sem esperança. A esperança é o oxigênio da nossa vida. O oxigênio. Como é que você está vendo a política do Brasil hoje? Vai dar Bolsonaro, vai dar Lula ou a terceira via do inferno? Veja que nós estamos numa situação difícil. Esperança. A esperança leva-nos a empreender, a esperança leva-nos a investir, a esperança traz um sentido para a vida. Por isso que o profeta Isaías, lá em Lamentações, depois de ver a destruição de Jerusalém, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. Esperança. Nós temos aqui um homem cujo nome aparece no texto, Bartimeu. Ele era cego e era o quê? Mendigo. Quem é do interior aqui? Toda cidade do interior tem um cego. E todo cego tem um cachorro. É assim ou não é? E todo cego pede esmola. E esse cego aqui está claramente descrito aqui no texto. Que esse cego era mendigo. Ele não era cego de nascença, mas se tornou cego. Então ele não podia trabalhar. Ele não podia se sustentar com as suas próprias mãos. Provavelmente ele foi abandonado pela sua família. Ele vivia na rua. A única coisa que ele tinha era uma capa. Com aquela capa ele dormia. Aquela capa era a casa dele. Ele era cego. Ele era mendigo. Ele era filho de Timeu. Muda alguma coisa para você? Filho de Timeu. Coisa importante. Arival, filho de Apio Ribeiro Casimiro. Muda alguma coisa? Nada. Ele morava numa cidade. Qual é a cidade que ele morava? Jericó. Essa cidade foi destruída. Lembra disso por Josué? E Josué disse o seguinte: amaldiçoado seja todo aquele que querer reconstruir a cidade de Jericó, cidade das palmeiras. Significa que ele carregava sobre si, usar uma expressão espírita, um karma muito grande. Porque na teologia judaica, a cegueira era um castigo. Lembra que os discípulos perguntaram para Jesus sobre aquele cego de nascença? Quem pecou? Ele pecou ou seus pais para que ele nascesse o quê? Cego. Então veja bem, esse Bartimeu, ele era cego de nascença, ele era pobre, ele morava numa cidade amaldiçoada. Qual era o futuro desse homem? Nenhum. Nenhum. Quero chamar a sua atenção aqui. Talvez você esteja vivendo uma situação assim de desesperança. Você diz: pastor, eu nem vou lhe contar a minha situação porque não tem jeito. Não tem jeito. Você já jogou a toalha? Você já disse: não tem como mudar a minha situação. Eu vivo sem esperança, sem expectativa. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que, à luz desse texto, Jesus é a nossa esperança. Jesus pode nos curar de toda desesperança. Jesus pode restaurar no meu coração, no seu coração, toda a esperança. Aliás, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e que Jesus Cristo é a nossa o quê? Esperança.
Ele é a nossa esperança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Jeremias, capítulo 14. Jeremias capítulo 14. No versículo 8, o que diz aí? O que diz? Vamos ler juntos? Ó esperança de Israel e Redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para... Presta atenção, a palavra esperança na Bíblia aparece mais de 140 vezes. E metade, essa palavra esperança, ela se torna uma pessoa. Eu não sei se na sua Bíblia está com letra caixa alta, diz, ó esperança de Israel. Então preste atenção, a primeira coisa para restaurar o meu coração, o seu coração, com respeito à esperança, é necessário que eu entenda que Jesus, Ele é a nossa única esperança. Deus é a nossa esperança. A nossa esperança não é uma expectativa, a nossa esperança não é um sentimento, a nossa esperança não é um pensamento positivo, a nossa esperança é uma pessoa. Deus é a nossa esperança. Ele é a esperança de Israel no tempo da sua angústia. Vai mais adiante, no capítulo 17, no versículo 7, leia esse versículo, por favor. O que diz esse versículo? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Então, para que eu e você, nós sejamos curados da desesperança, nós temos que olhar para Deus com a nossa o quê? Esperança. Nossa esperança. E é muito importante isso, porque muitas vezes nós confiamos em homens, nós confiamos em pessoas, nós depositamos a nossa esperança em circunstâncias, em situações, e não é assim, porque toda essa esperança muitas vezes é vã, é vã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no profeta Isaías, capítulo 30. Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Veja no versículo 7 do capítulo 30, pois quanto a Egito, vão inútil é o seu auxílio. Quantas vezes, irmãos, a gente tem decepções, porque nós colocamos a nossa esperança em pessoas.
E a gente diz assim, essa pessoa é importante, essa pessoa pode resolver o meu problema. Quantas vezes nós passamos e temos decepções com pessoas porque nós achamos que essas pessoas poderiam resolver o nosso problema. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 31 de Isaías. Diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Todavia, este é sábio e faz virar o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Versículo 3, vamos ler juntos? Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão o quê? Consumidos. O texto está falando da inutilidade de nós buscarmos refúgio, ajuda, esperança em homens, em pessoas. Agora vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto de Marcos capítulo 10. Como é que eu e você, nós podemos ser curados, ser restaurados por Deus na nossa esperança? Diz o texto no versículo 46 que foram para Jericó. Jericó é a cidade amaldiçoada. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Veja no versículo 47, vamos ler juntos? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem... Então preste atenção, para que a sua esperança seja restaurada nesta tarde, você precisa clamar aquele que pode o quê? De fato, restaurar a sua esperança. Amém? E é tão bonito esse texto, porque esse texto faz com que esse cego, eu não sei qual é o conhecimento que ele tinha acerca da pessoa de Jesus, mas provavelmente ele tinha conhecimento dos milagres de Jesus, dos ensinos de Jesus, do ministério de Jesus. E Jesus estava na sua última semana de ministério. Ao passar por Jericó, ele, de uma certa forma, teve a conversão de Zaqueu. É a última semana, ele está indo para Jerusalém e ele não voltaria mais. E Bartimeu, então, tendo esse insight espiritual, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a primeira coisa que eu vejo aqui como elemento que vai nos ajudar, o primeiro passo para a restauração da nossa esperança, é você clamar por Jesus, é você clamar por Deus, é você entender que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que somente Ele pode restaurar a nossa esperança. Vocês estão entendendo ou não? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Tito. Vá lá para o Novo Testamento, as cartas pastorais de Paulo. No capítulo 2, versículo 13, diz assim, vamos ler juntos? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Presta atenção. Aguardando o que? A bendita o quê? Esperança.
Agora, quem é a bendita esperança? É isso que eu quero que você entenda. Não é um governante comum, não é um político, não é uma pessoa. A bendita esperança aqui é a manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Vocês estão entendendo? Então, para que eu e você tenhamos a restauração da nossa esperança, nós precisamos clamar por aquele que de fato pode e é a nossa verdadeira esperança. Amém? Então coloque isso no seu coração. Às vezes você está passando por uma crise, por um deserto, e você fica pedindo ajuda a um, a outro, não sei o quê. Lembra de Josafá, quando ele está sendo invadido? Veja lá, 2 Crônicas, capítulo 20. Por favor, 2 Crônicas, capítulo 20. Quero que você veja a descrição desse texto. É maravilhoso. Só para ilustrar aqui o que Bartimeu está fazendo. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu queria que você observasse que Moabe e Amon, eles se juntaram e vieram contra Israel. Diz o versículo 2, e grande multidão. Grande multidão. Então, Josafá reúne o povo, proclama um jejum. E aqui eu queria que você lesse o versículo 12, por favor. De 2 Crônicas 20, 12. Vamos ler juntos? Nosso Deus, acaso executa o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos, porém, os nossos olhos postos em Ti. Nós somos impotentes diante desse problema. Nós não sabemos o que fazer. Nós somos o quê? Impotentes e incompetentes. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa esperança está no Senhor. Por isso que Zaqueu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que quando todos nós clamamos por Jesus, a nossa única esperança, nós vamos enfrentar oposição, crítica. Sabia disso? Às vezes dentro de casa. Às vezes sua mulher diz assim para você: você já resolveu o problema? Não, eu estou resolvendo. Estou clamando para Deus. Ela diz: o quê? Para Deus? Não é a minha esposa, que ela é muito crente, mais crente do que eu. A de vocês, tá? Quantas vezes a gente enfrenta isso dentro de casa? Os nossos amigos, os nossos parentes. E é tão interessante, irmãos, nesse texto, versículo 48, lê comigo, por favor. O que é que diz? E muitos, Marcos 10, 48, vamos lá? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos o repreendiam? Muitos. Uma vez, quando a gente estava construindo esse templo aqui, sem dinheiro, eu fui convidado por um casal da igreja, muito querido. Diz: pastor, o senhor está doido. O senhor vai colocar a igreja numa situação muito difícil. Uma situação de insolvência. E era eu, sempre sou eu que assino pela igreja, né? Mas eu gostei da preocupação dele. Aí ele me deu um cartão de uma psiquiatra. Diz: olha, o senhor procura essa psiquiatra. Eu falei: eu já tenho.
Eu tenho tudo, eu tenho psiquiatra, eu tenho psicóloga, mãe de santo, pai de santo, eu tenho tudo. Você acha como é que eu sobrevivo no ministério? Eu quero chamar a sua atenção aqui que quando você toma a decisão de colocar sua fé em Jesus e de ter Jesus como a sua esperança, muitas pessoas não vão compreender. Muitas pessoas vão recriminar você. Muitas pessoas vão dizer, você é doido. Você não está bem da cabeça. Vocês estão me entendendo ou não? Quem já viveu isso aqui? Você diz, eu sou crente, eu confio em Deus, Deus vai resolver o problema. A turma diz, que Deus? Que Deus é esse? Porque se você pega aquela pessoa que tem Deus, o dinheiro, o Deus dele é o dinheiro, ele acha que dinheiro resolve o quê? Tudo. E não é assim. Dinheiro ajuda a ter felicidade, mas o dinheiro não compra felicidade. Não compra. E é muito importante nós entendermos o que está aqui nesse texto, porque para que eu e você nós tenhamos a restauração da nossa esperança, nós precisamos olhar para Deus como a nossa única esperança, e nós temos que vencer todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Porque nós vamos encontrar nesse percurso de busca, de intercessão, muita oposição. Mas em terceiro lugar, versículo 49 diz assim: parou Jesus. Eu gosto dessa frase. Jesus para. Jesus para. Ele para quê? Para nos ouvir, para nos chamar. Às vezes a gente pensa assim, não sei se você já pensou assim, eu penso assim, Deus é tão poderoso, está governando o universo, tal. Eu estou com esse problema aqui, será que Deus vai se importar com esse probleminha que eu estou vivendo aqui? Briga de marido e mulher, problema com filho. Quem já pensou isso aqui? É normal? Levanta a mão. Eu às vezes penso assim, eu não vou incomodar Deus com esse problema. Mas Jesus para. Jesus para. Amém? Então ore nessa tarde. Jesus, pare para me ouvir. Pare. Todo mundo está pedindo para eu não orar, para eu não clamar, para eu não gritar. Mas tu és a minha única esperança. Jesus para. Ele para. Mas ele não somente para. Diz o texto, chamai-o. Ele nos chama. Irmãos, eu imagino a confusão que estava ali, mas Jesus, Ele conhece a gente. Ele sabe. E Jesus nos chama. Chama. E aqui eu vejo uma ironia muito grande, porque diz o texto, chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O único que tinha ânimo aqui era o cego, o resto não tinha ânimo nenhum. Então, levanta-te, tem bom ânimo. Ué, o único animado aqui era o cego, porque só tinha oposição, só tinha tranqueira, só tinha entupidores de poços, só tinha aqueles destruidores da esperança. Jesus não vai ouvir, Jesus está ocupado, Jesus não se importa com você, Jesus não está nem aí para o seu problema. Quem já ouviu isso? Jesus não está nem aí. Mas Jesus está aí. Chama. E aqui eu vejo um terceiro passo. Nós temos que olhar para Jesus como a nossa única esperança. Nós temos que persistir, clamando por Jesus, na convicção e na certeza que Ele nos ouve, que Ele é compassivo, que Ele está vendo a nossa luta, que Ele conhece o nosso problema. Mas em quarto lugar,
Diz que esse homem lançou de si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. E no versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Se Jesus fizesse essa pergunta para você hoje, o que você responderia? Quero trocar de carro. Quero que o Senhor mate o meu marido para me livrar desse homem. Que queres que eu te faça? Veja bem, é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, perguntando para mim e para você nessa tarde: que queres que eu te faça? Veja que Deus coloca na nossa responsabilidade, Ele abre o leque dizendo: o que você quer receber? Eu me lembro do mineiro, que saiu da lâmpada, né? O gênio, e ele pergunta: o que queres receber? Ele diz: eu quero um pão de queijo. Depois o gênio perguntou: o que você quer mais? Pão de queijo. Terceiro lugar: não se fica chateado comigo, gente. Eu quero pão de queijo. Às vezes, irmãos, nós, na nossa fraqueza humana, nós pedimos coisas para Deus que são tão superficiais, tão insignificantes. Quem é casado aqui? Você acha que seu casamento tem problema? Tem ou não tem? Vai ter até quando? Até você morrer. E quando você morrer, ainda você vai chorar pelo defunto. E dizendo: graças te dou, o Senhor deu, o Senhor levou, em nome de Jesus. Vai ser assim. Vocês estão rindo, né? Eu estou vendo que tem muita viúva feliz aqui na igreja. Mas o que esse cego vai responder para Jesus? Ele vai responder o seguinte: respondeu o cego: mestre, que eu torne o quê? A ver. O que nós aprendemos aqui nessa lição? É que a causa da sua desesperança era a sua cegueira. Aquilo era a coisa mais principal da sua vida. Era a prioridade da sua vida. Às vezes você está lutando, brigando com Deus por coisas que não são essenciais, que não são fundamentais. E você tem que colocar para Deus aquilo que de fato tem roubado a sua esperança. Você tem que colocar aquilo que é prioridade, aquilo que só Jesus pode resolver. Que eu torne a ver. Que o Senhor restaure a minha visão. Eu quero perguntar para você nessa tarde, em nome de Jesus, Ele está aqui conosco, Ele está perguntando para você: que queres que eu te faça? O que você está precisando que Jesus Cristo faça na sua vida nessa tarde? Ah, pastor, que o Senhor torne a minha conta, que está negativa. Meu irmão, qual é a coisa essencial, aquilo que é o âmago, a essência da sua vida? Esse homem podia pedir casa, ele podia voltar à família, ele podia pedir um monte de coisa. Mas nós não estamos diante de Deus como se fosse diante de Silvio de Santos, a porta da esperança. Não é isso. Nós temos que colocar diante de Deus aquilo que é a nossa maior necessidade, aquilo que está de fato roubando, minando a nossa esperança. Eu quero tornar a ver. E eu quero concluir mostrando para vocês que então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Jesus responde: vai, a tua fé o quê? Te salvou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui?
Está dizendo, você não somente está salvo da cegueira física, você também está salvo da sua cegueira espiritual. Você agora é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Por isso que o texto diz que a partir daquele momento, ele seguia Jesus, o quê? Estrada fora. Ele não voltou para casa, ele não se livrou do cachorro, porque todo cego tem um cachorro, né? Ele não foi procurar sua família, ele começou a seguir a Jesus. Sabe qual é a causa, muitas vezes, da nossa desesperança? É porque nós não estamos seguindo o quê? A Jesus. E naquele momento, Deus não somente abriu os seus olhos físicos, mas também abriu os seus olhos o quê? Espirituais. Ele descobriu que Jesus não é somente o filho de Davi, que pode ter misericórdia de nós para nos curar, mas também para nos salvar. E às vezes, Deus coloca a gente em situações de desesperança, porque Ele tem o melhor para nos dar. Amém? Vamos ficar de pé?